Fala pessoal, canal Historiando, mais um vídeo sobre história do cristianismo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os concílios de Éfeso e de Calcedônia. Então corre comigo que tem conteúdo fresquinho sobre história do cristianismo. Então pessoal, como eu disse, no vídeo de hoje vamos falar sobre dois concílios ecumênicos que foram muito importantes para a história do cristianismo. Eu já fiz dois vídeos aqui sobre o Concílio de Nicéia e um vídeo sobre Igreja e Império, no qual eu falo sobre o Concílio de Constantinopla. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses dois primeiros concílios, procura aqui no meu canal que você vai encontrar esses dois vídeos. Antes de a gente falar dos concílios, eu queria fazer uma observação. Qualquer livro, qualquer manual de história do cristianismo que você for procurar, que você acessar, vai apresentar para você esses dois concílios em conjunto. Porque os debates, teológicos que envolvidos, nessas discussões daquela época, causaram, foram a causa desses dois concílios. E também porque há um intervalo muito pequeno entre os dois concílios. O concílio de Éfeso foi realizado em 431 e o concílio de Calcedônia em 451, apenas 20 anos depois. Então esse é o motivo de tratar o concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia em conjunto. Qual é o ponto de partida para as discussões que levaram à realização, a convocação e realização do concílio de Éfeso em 431? Já falei aqui do arianismo, que foi uma doutrina condenada no concílio de Nicéia e no concílio de Constantinopla, e que o arianismo não deixou de existir, continuou sendo praticado. Muitas nações, muitos povos, reinos que adotaram o cristianismo como religião oficial assumiram uma maneira ariana, O arianismo que dizia que Jesus não era necessariamente divino, mas um ser superior. O teólogo Ben Hagland, que é um cara que escreveu, pesquisou muito sobre a história da teologia, ele diz que a rejeição ao arianismo é a fonte para o nascimento das chamadas controvérsias cristológicas. O concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia vão se desenvolver a partir das chamadas controvérsias cristológicas. Nicéia e Constantinopla abriram a porta para a ideia, para a doutrina da Trindade, estabelecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apesar de nenhum desses concílios criar esse termo, que já era utilizado até por Tertuliano e outros grandes nomes, foram nesses concílios que nós tivemos a uma certa, um certo desenvolvimento para essa doutrina. Então, Jesus já era reconhecido como Deus. A questão é como que humanidade e divindade se relacionam na pessoa de Cristo. E aí o primeiro episódio que a gente deve enfatizar aqui é de um personagem, uma figura chamada Apolinário de Laodiceia. Para Apolinário, o Logos, Deus, foi transmutado em carne, não sendo necessariamente humano, mas uma figura divina. Apolinário de Laodiceia, ele está tendo uma visão muito influenciada pela teologia alexandrina, que a gente vai falar aqui, que via, desde a época lá do Egito Antigo, os faraós eram uma figura mística, divina, encarnada. Ele aplica esses conceitos. E Apolinário foi um opositor do arianismo. No Concílio de Constantinopla, Apolinário foi um dos que mais se destacaram combatendo o arianismo. Mas a sua doutrina também tinha um caráter herético, que a gente vai chamar de docetismo, que afirmava, que era uma ideia de que Jesus não foi realmente homem, apenas tomou uma aparência de homem. É um Deus, um ser divino, com apenas uma aparência humana. E aí o Concílio de Constantinopla ele vai condenar também essa doutrina chamada de apolinarismo.
Só que a questão é a seguinte: Apolinário não deve ser entendido como um agente isolado. Ele faz parte, né, o seu pensamento faz parte de algo muito maior, algo que já estava enraizado e sendo desenvolvido nas questões teológicas, né, da sua época. E no debate que a gente vai expor aqui, vai ficar claro a existência de duas correntes teológicas que entravam, né, em conflito. De um lado, a escola de Alexandria e do outro, a escola de Antioquia. São duas tradições teológicas com ênfases distintas que entravam em oposição nas suas afirmações. A tradição alexandrina ela era fortemente influenciada pela filosofia grega. Ela enfatizava a natureza divina do Cristo, como eu já disse, que já é uma junção lá do pensamento egípcio antigo, né? Como eu disse, a questão do faraó, né? O Deus encarnado. Então, é essa é, perspectiva que a tradição teológica alexandrina vai abordar. Eles vão dizer que o Logos assume a carne. E, por outro lado, a escola antioquena tinha uma perspectiva que observava as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. E, ao valorizar a questão humana, a teologia antioquena está também fazendo uma, uma interpretação, valorizando o aspecto histórico de Cristo. Se Cristo foi homem, ele viveu num período, né, da história, ele viveu num determinado tempo, em determinado lugar. O próprio credo dos apóstolos dava margem para isso. Né? Depois o credo niceno, né, que vão dizer assim, cremos em Cristo, que nos dias de Pôncio Pilatos, enfim, aqui está definindo um tempo e um espaço, porque Pilatos foi governador da Judéia, né, tá estabelecendo ali um espaço por volta do ano 30, né, tá estabelecendo um tempo. E aí entra também uma outra realidade, porque nessa época não tem como dissociar, né, separar religião de política, né? Então também, junto desse debate, desse confronto teológico, dessas duas perspectivas opostas, também tem uma disputa política, uma disputa por primazia. E quais são as sedes que estão buscando essa primazia? Cinco, né, cidades importantes dentro do contexto imperial, elas já tinham uma certa é, reverência, recebiam uma certa importância, que são os cinco patriarcados, né, chamados de pentarquia, que seriam Roma, Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Constantinopla. A questão é que o Concílio de Constantinopla conferiu, reconheceu à cidade de Constantinopla, né, a sede de Constantinopla, uma certa primazia oriental para essa sede. De fato, Constantinopla já era chamado por muitos de a Nova Roma, já que era a nova capital do Império. Havia uma grande disputa por influência, e a grande concorrente por essa primazia foi a Diocese de Alexandria. Então nós temos aqui um caráter teológico, mas também um caráter eclesiástico, um caráter político. E aí a gente vê uma certa sobreposição, somando-se as controvérsias teológicas. Então, há um alinhamento, né, se alinhava interesses teológicos com as ambições políticas, né, da época. Por exemplo, aqui somente citar alguns exemplos. Alexandria e Constantinopla buscavam a primazia oriental. E a escola de Antioquia, né, rival da escola de Alexandria, apoiava Constantinopla como primaz, né, como sendo digna dessa primazia. E, por outro lado, Roma se aproximava de Alexandria, pois disputava primazia universal com a cidade imperial do Oriente. É neste cenário muito complexo que entra em ação a figura de Nestório. Nestório foi um monge de formação antioquena, fazia parte da escola de Antioquia, e ele também era discípulo de grandes nomes da teologia, né, da escola de Antioquia, como Teodoro de Mopsuestia e Teodoreto de Ciro. Né, são os dois grandes expoentes da escola de Antioquia nessa época.
A figura de Nestório ganha ainda mais importância quando o imperador Teodósio II o nomeia patriarca de Constantinopla. E Nestório, quando ele chega em Constantinopla, ele assume uma postura que já era própria da sua atividade monástica, que é uma postura combativa. Ele vai se posicionar de maneira firme contra as heresias. E quando ele chega em Constantinopla, ele encontra uma discussão terminológica, uma disputa por termos, né, corretos relacionados à figura de Maria. E aqui é importante abrir um parêntese, porque o culto mariano já era uma realidade dentro do cristianismo, né? A devoção a Maria já era uma realidade. Muitos vão dizer que com a cristianização do Império, as pessoas foram deixando, né, o culto às deusas pagãs como Diana, como Ísis, foi perdendo força e foi abrindo espaço para a devoção a Maria. Tanto que a gente pode ver na iconografia cristã do período, dessa época, diversas imagens com a figura de Maria, como se fosse uma imperatriz, uma rainha, com o menino Jesus, né? Com o menino Jesus. Isso que já faz parte, né, de representações, né, até da própria mitologia egípcia. Já havia muitas esculturas representando Ísis, né, uma deusa egípcia, com seu filho, o pequeno Horus. E isso vai se repetir, só que com os símbolos cristãos, né? Maria e o menino Jesus. E aí, em Constantinopla, havia uma disputa. Eram dois grupos que estavam disputando um termo. Alguns entendiam que deveria se aplicar a Maria o termo Mãe de Deus, o termo Theotokos. Do outro lado, alguns preferiam o termo Mãe de Homem, né, Anthropotokos. E aí Nestório, né, assumindo seu papel como patriarca de Constantinopla, ele vai advogar uma posição intermediária. Ele vai dizer: nem mãe de Deus, nem mãe de homem, mãe de Cristo. Acontece, e aqui cabe, né, uma observação, que aqui essa discussão não se trata de Maria, não. Nestório não estava preocupado com a devoção a Maria, que já era uma realidade. A questão era como se dava a relação da humanidade e divindade em Cristo. Maria era mãe apenas da natureza humana de Cristo, ou também tinha sua parte na natureza divina? Como funcionava a relação dessa natureza? A, a posição de Nestório vai gerar uma série de reações. E um dos seus grandes opositores, o principal, foi Cirilo, bispo de Alexandria. E aí, nessa controvérsia entre Cirilo e Nestório, os dois grupos, os dois lados vão buscar apoio. E onde que eles vão buscar apoio? No Papa, no bispo de Roma. Né? Então, o Papa Celestino I, ele tenta se inteirar do assunto, né? Os dois lados buscam seu apoio. E aí a questão a confusão é a seguinte: a história acabou sendo acusado de negar a divindade de Cristo. Ele não apresentava um pensamento sofisticado, né? Acabava confundindo pessoa com natureza, gerando ainda mais complicações para a sua situação. Era essa acusação que Cirilo, né, bispo de Alexandria, levantou contra Nestório, né, dizendo que Nestório negava a divindade de Jesus. Cirilo, ele vai formular um documento que dizia o seguinte, né, que ficou conhecido como anátemas, em que ele vai condenar, né, diversos pontos do que ele vai chamar de nestorianismo, né, que é a doutrina de Nestório, o pensamento de Nestório. Então se levanta um processo contra Nestório. E aí a gente vê também um alinhamento, né, de interesses mútuos entre Roma e Alexandria, porque a condução desse processo foi confiada ao patriarca de Alexandria, foi confiada a Cirilo. E Cirilo reúne um sínodo, né, em Alexandria, condenando todas as doutrinas, que é o que eu já falei aqui, né, anátemas de Cirilo. Só que a situação que estava caminhando para uma rápida derrota de Nestório, ela acabou se adiando um pouquinho porque o imperador Teodósio II, né, imperador oriental, e aí naquela época, como eu disse, política e religião não são separadas, né, estão misturadas. Se tinha a ideia que o imperador
tinha a tarefa, tinha o dever de proteger a igreja, de garantir o bem-estar da igreja. E Teodósio vai então conduzir, né, vai convocar, a pedido do próprio Nestório, ele vai convocar um concílio para ser realizado em Éfeso. E aí, olha o que acontece. Cirilo, opositor de Nestório, é quem estava conduzindo os processos. Ele faz uma manobra. Ele inicia as sessões, né, inicia os debates, né, as atividades do concílio, sem esperar a chegada de diversos bispos, a maioria deles bispos orientais que apoiavam Nestório. Cirilo e o seu concílio condenaram Nestório e decretaram sua deposição como patriarca de Constantinopla. E a situação ela vai se tornando ainda mais crítica com a chegada dos bispos orientais, né, na cidade de Éfeso, liderados por João de Antioquia, que era outro expoente da escola de Antioquia. Eles se reuniram, né, formaram um outro concílio. Olha só que confusão, nós tínhamos ao mesmo tempo dois concílios acontecendo em Éfeso. E aí esse concílio paralelo ele vai depor Cirilo e vai condenar os seus anátemas. E aí a gente vai ter uma corrida por influência. O concílio não conseguiu alcançar seu objetivo de pôr fim às controvérsias. E os dois lados vão buscar influência na corte, né? O partido ciriliano foi ganhando cada vez mais influência na corte. E aí, já que Nestório não era mais o bispo de Constantinopla, né, o novo bispo, né, o novo patriarca Maximiano, ele foi consagrado por bispos, né, por membros do partido ciriliano. Né? Cirilo tinha muitas riquezas, tinha muita influência, tinha muito poder, tanto que ele fugiu da sua prisão domiciliar e entrou triunfante em Alexandria, sua sede episcopal. Então, Teodósio II se viu também em dificuldade. Como que ele vai combater alguém com tanta influência, já que ele quer o bem-estar da igreja? E Nestório acabou tendo que se retirar para o seu mosteiro em Antioquia. E ele acabou vivendo, né, migrando de exílio em exílio. E essa realidade gerou um cisma. E Teodósio II tenta mais uma vez estabelecer um consenso entre essas facções. Né? João de Antioquia e Teodoreto de Ciro foram os principais nomes dessa nova fase de negociação com o partido ciriliano. E por fim, Cirilo conseguiu um compromisso da parte de João que representava os orientais. E aí o termo Theotokos foi aceito e o cisma teve seu fim. E aí foi formado, né, foi acordado a fórmula da união. Então é este o acordo, né? Este é o acordo entre Cirilo e João de Antioquia, né? A fórmula da união. João de Antioquia morreu, Cirilo morreu e novas figuras vão entrar em cena. E uma figura importante é a figura do arquimandrita Eutix. O arquimandrita é um abade, é um líder monástico. Seu grupo monástico ganha muita influência na capital imperial, né, em Constantinopla. Tanto que a imperatriz Pulquéria foi forçada a viver em convento. Né? Tamanha influência, tamanha importância que esse grupo monástico liderado por Eutix alcançou na cidade de Constantinopla. E o próprio Eutix buscava o apoio do então Papa Leão I. Ele afirmava que o nestorianismo estava se difundindo no Oriente. Só que Eutix tinha um pensamento muito confuso. Na tentativa, de condenar o nestorianismo, ele afirmava que Cristo tinha apenas uma única natureza. E assim foi levantado um processo contra Eutix. E quem começou por conduzir, os primeiros momentos do processo foi o patriarca de Constantinopla, o patriarca Flaviano. E aqui nós vamos ver agora o primeiro exemplo de um claro, forte e importante envolvimento de um papa nos debates teológicos do Oriente. Leão ele vai firmar um documento que é conhecido como Tomo de Leão. Ele vai nitidamente interferir de forma organizada, vai desembolsar,
um pensamento teológico condenando, né, as doutrinas de Eutiques. E aí tem uma outra figura, que é a figura de Dióscoro de Alexandria, que era o sucessor de Cirilo. Cirilo já havia morrido e Dióscoro o sucedeu como bispo de Alexandria. E Dióscoro, ainda mais radical, né, ele conseguiu, né, com o apoio de Eutiques, que o processo contra Eutiques fosse revisado. E aí Teodósio II, ele vai convocar um novo concílio em Éfeso, né? E mais uma vez ele vai entregar o controle, né? Teodósio II tinha inclinações com a escola de Alexandria e com o episcopado de Alexandria, né? Ele decide convocar um novo concílio, ele entrega a presidência desse concílio, né, a condução desse concílio a Dióscoro, ao bispo de Alexandria. E esse concílio manipulado, né, a partir de uma manobra, vai restituir Eutiques, que havia sido deposto das atividades monásticas, e vai depor Flaviano. Leão, né, quando se, se intera desse assunto, né, fica sabendo desse concílio, ele vai chamar o concílio de Latrocínio. E esse concílio ficou conhecido como Latrocínio de Éfeso, ou o Sínodo dos Ladrões, que foi uma manobra política para livrar Eutiques. O Papa Leão vai rejeitar o concílio de Éfeso, esse concílio realizado em Éfeso, e vai pedir para que Teodósio convoque um novo concílio. Mas Teodósio não se mostrou disposto a convocar esse concílio, não. Só que a situação muda porque agora Constantinopla tinha um novo patriarca, que era o patriarca Anatólio. E Leão, né, estabelecendo esse contato diplomático, né, ele vai condicionar o reconhecimento da consagração de Anatólio à aceitação do tomo de Leão, do seu tomo, né, da sua carta endereçada a Flaviano condenando Eutiques. E nesse meio tempo, Teodósio estava morto. Teodósio morreu. Depois de novas discussões, o tomo foi aceito, né, em Constantinopla, e se negociou a necessidade de um novo concílio. Agora Roma se posicionava de forma contrária a um concílio. Por quê? O tomo de Leão foi aceito. A doutrina de Eutiques e do monofisismo já havia sido condenada. E Roma tinha outra preocupação, que era os hunos. Átila e as suas hordas, né? Átila e os hunos, estavam devastando o Ocidente. Não é à toa que Átila foi até chamado de o flagelo de Deus. É fato que a preocupação de Roma naquele momento, né, do Ocidente, era com os bárbaros, era com os hunos. E acabou que Marciano e Valentiniano, em conjunto, eles vão convocar um concílio. E foi convocado o concílio para a cidade de Calcedônia. E a questão agora, quem iria conduzir o concílio? O imperador, né, optou, né, por colocar, né, por montar uma comissão de funcionários imperiais que pudessem conduzir esse concílio. E foi assim que aconteceu. Só que as reuniões foram acontecendo, as sessões foram acontecendo e nada de decisão ser tomada. E aí o imperador Marciano vai pressionar o concílio, né, buscando definições. E aí, quais foram as decisões do concílio de Calcedônia? O primeiro ponto foi o reconhecimento, né, reafirmando Constantinopla oficialmente como a segunda Roma, né, recebendo privilégios, né, iguais privilégios que Roma já recebia. A definição dogmática, ela estabeleceu um meio termo entre as duas escolas teológicas, né, Alexandria e Antioquia. Definiu que Jesus era uma pessoa com duas naturezas. Vai se dizer que o Concílio de Calcedônia estabeleceu 4 limites. Né? Quais seriam esses limites? Sem confusão, sem mudança. Né? Não há mudança de natureza. Né? E também não há divisão nem separação. Então os 4 limites são sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O concílio também tratou de questões eclesiásticas, né? Proibiu que alguns membros do clero, principalmente monges,
pudessem exercer atividades seculares, como por exemplo atividade militar, né, e até algumas funções administrativas. E também se buscou normatizar a atividade monástica urbana, dizendo que essa atividade monástica deveria estar subordinada à autoridade do bispo, né, daquela cidade. A primeira coisa é que Nestório foi injustiçado, gente. Nestório tinha muita dificuldade de esclarecer seu pensamento. Ele acabou sendo uma vítima, né, dos conflitos políticos e teológicos de sua época, né? Tanto que a abordagem moderna, né, ela até busca reconhecer isso. Paul Tillich vai dizer que a vitória de Antioquia, porque Calcedônia acabou sendo uma vitória de Antioquia, porque reconheceu as duas naturezas de Cristo. Ela teve o custo de Nestório, o sacrifício de Nestório, porque Nestório não soube, né, definir muito bem seu pensamento. Acabou, né, confundindo pessoa com natureza, enfim, era um pensamento meio embaraçoso. E outra coisa, os conflitos teológicos de Éfeso e de Calcedônia geraram cismas, né, dentro da igreja que perduram até hoje. Só para citar aqui exemplos, olha. Do lado dos monofisitas, aqueles que tendiam a olhar Jesus a partir de uma única unidade, né, apenas a partir da natureza divina, de uma única natureza, vai existir as igrejas monofisitas, que são hoje reconhecidas como igrejas ortodoxas orientais, né? Elas existem até hoje e elas não comungam nem com a igreja católica, nem com a igreja ortodoxa, tá? E quais são essas igrejas? Quais são as principais igrejas da igreja ortodoxa oriental? A igreja ortodoxa copta, a igreja síria, a igreja apostólica armênia, a igreja ortodoxa etíope, a igreja ortodoxa eritreia e a igreja ortodoxa indiana. Então essas igrejas são igrejas monofisitas que existem até hoje, tá? É uma tradição de praticamente quase 2000 anos, porque esses ritos, né, essas tradições já existiam muito antes desse concílio. O concílio só decidiu por afastar mais ainda essas tradições, né, que nós conhecemos pouco aqui no Ocidente. Do lado do nestoriano, nós temos a igreja assíria do Oriente. Né? Essa igreja assíria do Oriente também existe até hoje. Por último, a questão das duas cristandades, né? Vai ficando cada vez mais nítido. O império já havia sido dividido, Roma já havia caído em 410, alguns anos depois de Calcedônia. O último imperador do Ocidente vai ser deposto. Diversos povos, né, germânicos vão se estabelecendo na região ocidental do Império e essa unidade ela vai se tentar moldar, vai se montar o discurso a partir do papado. E no Oriente, né, que conseguiu se manter coeso, vai se criar uma outra realidade, mas a igreja é subordinada à figura do imperador. E o próximo vídeo do nosso canal será exatamente sobre o papado, né? O que é essa instituição, como surgiu, como é que ela alcançou essa importância. Nós vamos falar de dois papas que foram importantes para essa figura do papado, né, para essa instituição, que foi o Papa Leão e o Papa Gregório Magno. Mas a questão não se trata apenas de figuras, né, de pessoas, de indivíduos que assumiram, né, a função, né, o cargo, mas a instituição do papado que vai se consolidando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui do que você gostou, que é muito importante. Esse canal aqui que está trazendo, sempre que possível, cada vez mais conteúdo sobre a história do cristianismo. Eu espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas nós tratamos de dois concílios. Eu tentei amarrar ao máximo para que fique bem claro, né, as discussões, né, desse período. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Valeu!